Boa noite, pessoal. Uma grande demanda dos investidores é por receber recomendações de investimento, receber informações que sejam confiáveis. Para quem não me segue ainda, eu me chamo Adão, eu te ensino a investir nos melhores ativos e planejar a sua aposentadoria da melhor forma possível. Nessa live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre conflito de interesse, sobre alguns problemas que existem no mercado financeiro, sobre recomendações que não são as mais adequadas para os investidores. E além disso, nós vamos falar também sobre marcação a mercado, né? A importância de marcação a mercado, para te entender exatamente que tipo de risco tu está correndo com os produtos que tu tem na tua carteira de investimento. Mesmo que você seja aquele investidor que não tem confiança nas informações que acessa ou aquele investidor que não acompanha muito o mercado financeiro, é justamente para esse público que esse conteúdo está sendo produzido. Então, o problema das recomendações de investimentos, dos conflitos de interesse que existem dentro do mercado, é extremamente claro. Muitas vezes você acessa informações ou recebe recomendações de produtos e os interesses da instituição financeira não são os mesmos interesses do investidor. Isso é um problema que é bastante óbvio, né? Então, a maioria dos modelos que existem de recomendações, o profissional, a própria instituição financeira, ela é remunerada a partir de uma comissão que está dentro do produto. E isso, obviamente, gera um conflito de interesse, né? As recomendações muitas vezes não são compatíveis com o interesse do investidor. Só que selecionar esse tipo de saber exatamente quando ocorre esse conflito de interesse não é uma tarefa nada fácil, né? Não é uma tarefa fácil porque o investidor não sabe exatamente o que está por trás daquele produto, qual produto remunera mais quem recomendou aquele investimento. E é justamente isso que nós vamos trabalhar nessa live, vamos falar nessa live. E como eu falei inicialmente, também a importância da marcação a mercado, né? Tu saber todos os dias o quanto aquele produto que tu tem na tua carteira ele está valendo. Isso é fundamental e eu vou explicar para vocês ao longo dessa live. Então, acho que essa questão de entender o problema do conflito de interesse, acho que não precisa nem detalhar muito, né? Porque isso é bastante claro, principalmente à medida que um produto remunera mais do que outro. Então, o mercado financeiro não é homogêneo ali a taxa que está embutida dentro do produto. Tem alguns produtos que vão remunerar bem mais. E um exemplo, para ficar bem claro essa questão do conflito de interesse, um exemplo real, um caso que eu tive contato há pouco tempo, de um investidor que recebeu a recomendação de um título público, recebeu a recomendação de uma NTN-B, que é um título híbrido, quando tu empresta o teu dinheiro para o governo, e ele vai te remunerar com uma parte que é pré-fixada e uma parte que é atrelada ao IPCA. Né? Então, o IPCA é a inflação. E nós falamos um pouco nas últimas lives, sobre o quanto a taxa de juros acaba impactando o preço desse título. Né? Então, quando tu tem qualquer componente pré-fixado num título de renda fixa, quando a taxa de juros aumenta, o preço do título cai. Isso vale também para esse título público que é híbrido, né? Que é uma parte pós e uma parte pré. Então esse investidor recebeu essa recomendação, a recomendação de um título público. É um investidor lá de cerca de 60 anos. Né? E ele recebeu uma recomendação de um produto para 2060. Um produto que ele comprou em 2020 e o vencimento desse produto era para 2060. Então, nesse primeiro momento já dá para ver um problema. Né? O investidor já tem 60 anos e recebeu um produto que é para 40 anos depois do período que ele está contratando. Já tem uma incompatibilidade aí de objetivos. Então é o primeiro caso aí de conflito de interesse. Só que vamos analisar um pouco mais detalhadamente esse caso. Né? Esse investidor ele recebeu esse título, um título público. Normalmente tu consegue acessar um título público na corretora ou até no site do Tesouro Direto.
E ele recebeu esse título com a remuneração de IPCA mais 5,3% ao ano. Então, até aí, tudo certo. A questão é que ele recebeu esse produto direto da instituição financeira, direto do profissional que trabalha numa determinada instituição financeira. E aí, só reforçando, né? Aqui eu não vou falar sobre qual instituição é melhor ou pior, qual modelo. Na verdade, o modelo, até vou falar alguns modelos que podem ser um pouco melhores e outros que tendem a ter mais conflito, mas não vou me posicionar com relação à instituição financeira. Então, se era esse o objetivo, o vídeo, essa live não é para você. Então, ele recebeu essa recomendação de um produto de investimento direto da corretora, que pagava 5,3%, IPCA mais 5,3%. Só que no mesmo dia, no mesmo momento que ele comprou esse produto, o Tesouro Direto estava negociando a IPCA mais 6. Então tinha uma diferença de 0,7 da rentabilidade ao ano desse título. Isso parece pouco, mas pensando no prazo desse título, um título que é para 2060, isso muda 28% da rentabilidade daquele título. Ou seja, se a pessoa investiu ali, por exemplo, 100 mil reais, ou melhor, se ela vai ter um lucro de 100 mil reais no futuro, se ela tivesse investido direto no Tesouro Direto, ela deixou de ganhar 28 mil reais em função de ter comprado direto da corretora. E aí a pergunta é, para onde vai esses 28 mil reais, nesse exemplo que eu criei? Para onde vai esses 28% no exemplo real que eu estou citando aqui? Esses 28% vão para a instituição financeira e para o profissional que recomendou esse produto, que ganha em cima da rentabilidade. Então, é um exemplo extremamente claro de conflito de interesse. O interesse de quem está te recomendando, que recomendou um título que poderia ser acessado com uma rentabilidade maior, é um conflito de interesse pelas características do produto. Então, o produto é para 2060, a pessoa já tem 60 anos, totalmente incompatível com os objetivos que ela deve ter de vida, os objetivos financeiros. Então, é um problema, nesse caso, extremamente didático de ser apresentado. Então, dito isso, tem a questão da marcação a mercado. Aí você deve estar pensando, bom, mas o título público, ele já é marcado a mercado, né? Então, tem a marcação a mercado nesse produto que foi recomendado. Só que nesse caso específico, nesse exemplo real que eu estou trazendo, quando esse título público é recomendado direto pela mesa da instituição financeira, ele pode não ser marcado a mercado. Tem essa possibilidade, era o caso nesse exemplo que eu estou criando, né? Então, o que acontece? A diferença entre ser marcado a mercado, por mais que eu vá explicar isso melhor ao longo dessa live de hoje, a diferença de ser marcado a mercado e de ser marcado na curva é que quando é marcado a mercado, tu vê diariamente as oscilações. Quando é marcado na curva, vai ser uma linha reta do preço que tu pagou hoje até o preço que tu vai receber no futuro. E muitas pessoas pensam que isso é o ideal, né? Não ver a volatilidade. Só que não ver a volatilidade, quando tu aceita essa opção de não ser marcado a mercado, ser somente marcado na curva, tu tá só escondendo o risco que tem dentro daquele produto. Só que aí, antes de explicar detalhadamente sobre essas diferenças de marcação a mercado e de marcação na curva, é interessante a gente fazer uma reflexão sobre o que é a taxa de juros. O que significa taxa de juros? Taxa de juros basicamente representa o preço do dinheiro. Quanto custa para te fazer um empréstimo, né? Então, no caso de um investimento, quem está tomando um empréstimo é a instituição financeira, é a empresa, é quem está pegando o teu dinheiro, é que está tomando um empréstimo. O investidor é quem empresta esse recurso. Então, quanto maior for o risco que aquela instituição representa, maior tem que ser os juros. Por isso, porque juros é o preço do dinheiro. Só que ao longo do tempo que tu tem esse produto na tua carteira, o risco pode mudar.
E quando o risco muda, e aí esse foi o tema das nossas últimas lives, quando a taxa de juros aumenta, o que acontece com o preço do título? O preço do título cai. Né? O preço do título cai por aquela razão. Né? Se a taxa de desconto de um título aumenta, o preço dele cai. Esse exemplo eu usei na nossa última live, foi bem a fundo a nossa última live. Né? Então tem essa questão, né? Essa marcação a mercado, ela mostra os impactos que a mudança na taxa de juros tem. Só que, de repente, ainda não está bem claro, né, sobre por que isso é importante. Vamos pensar no caso das lojas americanas há pouco tempo, né? Antes de ir para o caso das lojas americanas, vamos pensar no exemplo Brasil e Estados Unidos. Por que a taxa de juros no Brasil tende a ser maior do que a taxa de juros nos Estados Unidos? Pensando pela ótica de investidor, sem entrar em política monetária, nada disso. Porque o Brasil representa mais risco. Né? Se o Brasil representa mais risco, eu, investidor, eu vou exigir mais retorno ao emprestar para o governo brasileiro do que para o governo americano. Mas vamos pensar agora no caso das lojas americanas, que eu acho que fica um pouco mais fácil entender por que é importante ser marcado a mercado e não na curva, né? Não ser reto ali, o investidor não ver a volatilidade, como muitas vezes acontece. Porque, imaginando o caso das americanas, né? O que será que representa mais risco hoje? Emprestar dinheiro para lojas americanas, para quem não sabe, a lojas americanas ela passou por uma crise há pouco tempo, né? Então, o que representa mais risco? Emprestar o teu dinheiro para lojas americanas ou emprestar o teu dinheiro para VEG, por exemplo? Obviamente que é emprestar para lojas americanas. Né? Então, como juros é o preço do dinheiro, a taxa de juros, quando tu empresta o teu dinheiro para lojas americanas, através de uma debênture, por exemplo, é bem maior do que a taxa de juros para VEG, que representa menos risco. Ou seja, taxa de juros é a representação, é a quantificação do risco que existe naquele produto. Só que se tu pensar na própria lojas americanas, o risco dela o ano passado não era o mesmo, porque ainda não tinha passado por todo aquele escândalo. Né? E aí entra a questão da marcação a mercado. Se tu escolhesse, por exemplo, que o teu produto, a tua debênture, não fosse marcada a mercado, que ela fosse marcada na curva, e tu tivesse comprado o ano passado, o que aconteceria? Digamos que tu comprou a debênture e ela te prometeu uma rentabilidade de 10% ao ano. Tu ia ver a valorização do dinheiro que tu investiu 10% ao ano, aumentando 10% ao ano. E estaria tudo certo. Porque no final, realmente, teoricamente, ela te pagaria 10% ao ano. Só que hoje, vamos pensar que essa taxa que era 10% subiu para 90%. Subiu para 90%. Se subiu para 90%, o mesmo valor futuro vai estar sendo negociado por um preço muito mais baixo. Por que isso acontece? Justamente por essa questão, né? A taxa de juros faz o preço cair. Aumenta a taxa de juros, o preço do título cai. Só que por que essa taxa de juros aumentou? Porque tem mais risco. E esse risco é um risco extremamente claro. É o risco de não pagar. E provavelmente vai acontecer isso com a debênture dessa empresa. Ela não vai te pagar. E o fato de ter esse risco de crédito, o risco de não pagar, da instituição não te pagar, faz com que aumente a taxa de juros. E se aumenta a taxa de juros, novamente, cai o preço do título. Ou seja, ser marcado a mercado, no caso da Americanas, vai te mostrar o quanto tu está correndo de risco. Então o preço está caindo, não é simplesmente por alguma coisa totalmente aleatória, que não é preocupação do investidor. Não, está caindo o preço de um título de renda fixa, pré-fixada, porque o emissor daquele título tem mais risco, passou a representar mais risco. Os investidores exigem mais retorno a partir desse momento. Então, a marcação a mercado é fundamental para te ter clareza. Tu pode até não gostar de ver a volatilidade na tua carteira, é perfeitamente compreensível isso. Mas tu tem que saber que taxa de juros representa um aumento no risco. Taxa de juros nada mais é do que isso. É a precificação do risco. E mais uma vez, isso tem que estar bem claro. Aumentou
taxa de juros, cai o preço de um título pré-fixado. Então, novamente, voltando ao exemplo da Americanas, quem não tinha, nesse caso, não tinha a marcação ao mercado, estava marcado na curva, ia ver tudo normal, não aconteceu problema nenhum com lojas americanas, o que é totalmente incompatível com a realidade. Então, esse é um outro conflito de interesse que acontece, né? Isso tem uma relação com o conflito de interesse, que é bastante claro. E dificilmente as pessoas sabem essa relação, entendem diretamente essa relação de a taxa de juros representar o risco, né? As pessoas às vezes preferem simplesmente não ver essa volatilidade. Mas volatilidade é a percepção dos investidores. É o quanto os investidores estão percebendo que aquele produto representa risco. Isso vale não só para renda fixa, isso vale para ações também, né? Como eu expliquei na última live, as ações é mais volátil ainda, né? Porque as ações, além dessa taxa de desconto, a taxa de desconto que faz o valor futuro virar valor presente, tem também o valor futuro que tu não sabe, né? O lucro daquela empresa que tu acaba não sabendo também, mas isso é um assunto para outra live. A gente está falando aqui basicamente de renda fixa, utilizando exemplo de renda fixa para falar sobre isso, né? Para falar sobre marcação ao mercado, sobre conflito de interesse. Então, eu acho que só pelo que foi dito até esse momento, já dá para perceber que existe, que é bem claro o conflito quando alguém te recomenda um produto e ganha pela recomendação. E é importante saber também que tem produtos que remuneram muito mais que a gente recomenda. Então, por exemplo, COI. COI é um produto que remunera muito a pessoa que está te recomendando. Então, normalmente é um produto que não é adequado para a composição de uma carteira. Por mais que tenha, muitas vezes tem COIs que tem uma estrutura muito interessante, né? Tem como ele foi pensado, normalmente beneficia o investidor. Acontece que a taxa que paga para a instituição financeira e também para quem recomenda fazem com que esse produto perca a atratividade. E aí, só para ter uma noção ainda mais clara, né, do problema que existe no mercado brasileiro, em lugares como o Reino Unido, por exemplo, esse modelo de comissionamento, modelo onde o profissional, a instituição financeira, ganha a partir do momento que recomenda um produto, ganha no produto, é um modelo proibido, já não pode mais, né? Nos Estados Unidos, mais de 80% do mercado já não utiliza esse modelo dessa forma, né? Que remunera o profissional através de uma taxa do produto. E aí eu coloco essa questão da marcação a mercado como uma questão que tem uma relação direta com o conflito de interesse, porque é muito mais cômodo para a instituição financeira, muito mais cômodo para o profissional que cuida da tua carteira, que aquele investidor não veja essa volatilidade. E às vezes o próprio investidor prefere não ver, né? E é uma preferência de cada um, tá tudo independente da escolha do investidor, não tem um certo ou um errado, né? A questão é que volatilidade significa percepção de risco. Taxa de juros representa percepção de risco. Impacta, cria volatilidade. Então, tu está escolhendo não saber. Quando tu escolhe uma marcação na curva ao invés de uma marcação a mercado. Tu está escolhendo não saber qual o risco que tu está correndo. Eu usei o caso do Americanas porque é um caso extremamente didático, fácil de explicar essa questão de marcação a mercado, a importância da marcação a mercado em títulos, principalmente em títulos privados, né? Só que isso, como eu usei o exemplo lá no início, né, o próprio título público, que é um título que é marcado a mercado, ele, quando é negociado oferecido diretamente pela instituição financeira, ele pode não ser se o investidor aceitar, né? Há pouco tempo a gente teve uma mudança aí sobre essa questão, né, que os títulos privados, exceto os de banco, seriam marcados a mercado, né? Só que tem essa opção, caso o investidor aceite, de não ser. E a minha recomendação, o meu posicionamento é sempre para que seja marcado a mercado. Por mais que tenha aumento de volatilidade na tua carteira, tu está sabendo que tipo de produto tu tem
o quanto os investidores estão percebendo de risco dentro daquele produto. Então, até agora, a gente percebeu que o conflito de interesse ele afeta rentabilidade, né, porque o primeiro exemplo que eu utilizei lá, né, uma NTNB que era negociada no Tesouro Direto por IPCA mais 6, foi oferecida por IPCA mais 5,3. Isso causa, ao longo do período que eu usei no exemplo, que era de 40 anos, causava uma redução no lucro de 28% e aumenta no risco também, né? Porque às vezes tu vai incorporar um produto que a tua carteira que não faz sentido para ti, que tem mais risco do que tu precisa ter na tua carteira para atingir os teus objetivos. Então, 2 problemas muito sérios. E aí uma outra questão, que eu até esqueci de falar sobre esse primeiro exemplo, né, que é o prazo. Quanto maior o prazo, do momento que tu compra até o momento que a renda fixa vai te devolver o teu dinheiro, vai te pagar, maior é a oscilação, dado uma mudança na taxa de juros. Então, mudou a taxa de juros num período de 20 anos, vai cair, digamos, 2%. Agora, se o período do produto que tu tem na tua carteira é de 40 anos, vai cair muito mais do que 2%, vai cair 4%, por exemplo. Então, isso é o conceito de duration, né? Eu também falei um pouco na última live, que é quando o quanto é impactado o valor presente do título, quanto tu está vendo daquele título hoje, dado uma mudança na taxa de juros. Então, eu acho que essa aqui é a principal lição dessa live, né? Que é importante tu ter a marcação mercado para te saber qual o risco que tu está correndo. É importante tu analisar todas as recomendações que tu recebe de investimento para fazer essa comparação. É compatível com o que eu espero com aquele investimento? O quanto tem de risco naquele produto é compatível com meus objetivos financeiros? Né? O prazo é uma das maneiras interessantes de tu analisar. Tá? Tem um objetivo financeiro para 2028 e te recomendo um produto que é para 2050, tu tem um conflito muito claro aí. Então, essas são as 2 principais mensagens aí que eu queria deixar para vocês nesse conteúdo de hoje. Uma saída que você pode ter, você pode adotar, uma estratégia que você pode adotar para não ficar dependendo dessas recomendações, além de fazer a sua própria análise, que isso é extremamente importante, e conhecer os seus objetivos, é você investir através de ETFs, por exemplo, né? Bons ETFs que repliquem ali a média do mercado. Tá? Então, e aí estaria adotando uma estratégia passiva de investimento, não uma estratégia ativa. Isso para renda fixa, às vezes é um pouco difícil de conseguir investir dessa forma. Né? Para renda fixa, tu vai ter que realmente analisar as recomendações que estão te fazendo, analisar prazo, analisar de qual é o emissor. E aí, lembrando daquela sequência que eu falei em outra live também, o título que representa menor risco é o título que tu empresta para o governo, o teu dinheiro. O que representa um pouquinho mais de risco é quando tu empresta para o banco. E crédito privado é o mais arriscado dentro da renda fixa. Lembrando também que pós-fixado é o que tem menor risco. Então, quanto mais tu coloca pós-fixado na tua carteira, menos volatilidade tu tem. IPCA mais alguma coisa representa um pouquinho mais de risco por esse mais alguma coisa, por essa parte pré-fixada. E o pré-fixado, que é só uma taxa que tu sabe, é o que representa mais risco quando ele é marcado a mercado. Na verdade, mesmo não sendo marcado a mercado, né, por tudo isso que eu falei ao longo da live, às vezes tu simplesmente não vê, mas ele oscila muito. Então, esses pontos aí são sempre interessantes de se lembrar quando se fala em renda fixa. Mas aí, voltando à questão de estratégias de investimentos, estratégias ativas e estratégias passivas, isso é o tema da nossa próxima live. Eu não vou me aprofundar muito nela nesse momento, né? Mas acho que a principal mensagem que eu queria passar hoje era basicamente falar sobre essa questão de conflito de interesse, né? Objetivos do investidor e objetivos de quem está recomendando quando forem
diferentes, tu tem que estar atento para fazer a tua própria análise e não aceitar essa recomendação de investimento, e entender que marcação a mercado não é um problema. Marcação a mercado é bom para te saber o quanto de risco tem dentro da tua carteira, porque juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, até a nossa próxima live, a gente vai conversar um pouco mais sobre estratégias de ativas e estratégias passivas de investimento.